Uma boa tarde a todos e a todas. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para a palestra pública aos sábados. E nesse sábado nós teremos a palestra da nossa irmã Cleo Santos, que é trabalhadora da nossa casa Despertar da Consciência, e ela falará em cima do tema Maria Madalena, a convertida de Magdala. Com certeza, Cleo vai trazer uma palestra com muito esclarecimento e vamos compreender a verdadeira história de Maria Madalena. E será emocionante. Vamos agora, pedimos também a quem assim desejar, que coloque uma jarrinha com água ou um copo com água, para que essa água, durante a palestra, seja fluidificada com os fluidos salutares que cada um necessita, pois a espiritualidade está cuidando de todos nós. E nesse momento, elevemos nosso pensamento ao alto, serenemos nossas mentes e vamos rogar ao nosso Pai Maior, aos irmãos espirituais trabalhadores da nossa casa, ao nosso mentor Abdu, que nos envolva com muita energia de amor, de paz, serenidade e tranquilidade. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que derrama sobre todos nós, do nosso planeta, muita saúde, que essa saúde possa se estender a todas as criaturas, se renovando na força, na fé e na confiança. Que tenhamos a certeza, Senhor, de que nunca estamos só, que vós sois o nosso amparo, o nosso auxílio, e que sempre estamos sobre a Tua proteção. Que o Teu amor, Senhor, que a Tua harmonia e sabedoria nos dê sempre a perseverança para vencermos esses momentos difíceis que ainda se encontram instalados no nosso planeta. Sabemos que precisamos da paciência, da tolerância, mas, acima de tudo, precisamos desenvolver a compreensão, a certeza de que Tu estás no controle de tudo e o Teu amor para com nós e para com o nosso próximo. Nos abençoa, nos ampara e nos auxilia. Que assim seja. Boa tarde a todos. É sempre um grande prazer poder estarmos aqui trazendo os esclarecimentos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós trazemos o tema Maria Madalena, a convertida de Magdala. E a nossa base é o capítulo 20 do livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, sob o título Maria de Magdala, e o livro As Temícias do Reino, pelo Espírito Amália Rodrigues, capítulo 17, A Rede Viva de Magdala, né? Além das passagens do Evangelho. E eu convido os irmãos para que a gente possa retornar no tempo ao evento da ressurreição de Jesus. Nós vamos começar a nossa palestra refletindo sobre isso. A emoção desbordava em lágrimas, enquanto sentada, na entrada do sepulcro aberto na rocha, conjecturava: que acontecera? Para onde o teriam levado? E por que o transladaram daqueles sítios do silêncio da noite? A inquietação assumia proporções de desespero que a dominava lentamente. O sol irisava as nuvens pardacentas e o vento frio sacudia as poucas anêmonas e raras rosas por entre os arbustos. Na mente ecoavam sonoras as vozes dos mancebos de vestes alvas que lhe disseram: não tenhas medo,
pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ela cria que o Mestre, conforme dissera, ressuscitaria dos mortos. Temia, no entanto, que os judeus houvessem roubado o corpo. Atemorizadas, Joana de Cusa, Maria, mãe de Marcos, e as outras companheiras desceram à cidade para anunciar o desaparecimento do corpo do rabi. Pedro e João subiram o monte ansiosos e constataram os fatos. Os lençóis com as substâncias aromáticas do embalsamento no túmulo vazio. O lenço, a pedra afastada. Estarrecidos, os 2 discípulos retornaram à cidade, com as tristes novas. Ela ficara chorando. Os acontecimentos daqueles últimos dias foram muito dolorosos e surpreendentes. Não conseguia compreender nem concatenar os sucessos. Uma saudade feita de pungente dor estrangulhava-lhe o peito. Foi muito rápido. Teve a impressão de uma aragem que perpassou levemente perfumada. Voltou-se para trás e, por onde as lágrimas, viu, a poucos metros, o homem que lhe perguntou: mulher, por que choras? Quem buscas? Aquela voz, aquele perfil, não pôde concluir o raciocínio. Maria, Rabone. O deslumbramento dominou-a. O mestre vivia e ali estava, radioso como a madrugada nascente. Essa é a passagem da ressurreição de Jesus que todos nós conhecemos. E aí ficou a nossa reflexão, e por isso é que nós trazemos esse tema. O que fez Jesus aparecer primeiro a Maria Madalena? Entre tantos apóstolos, a sua mãe Maria e tantos outros seres que participaram da vida atentamente, ativamente, porque Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena. Agora, vamos conhecer um pouco da história desta Maria. Quem é Maria Madalena? Maria Madalena era filha de mãe italiana e pai grego. Então, os gregos, eles cultuavam a beleza, a poesia, a música, a dança, a escultura e a pintura, né? Então, ela foi criada nesse ambiente, não é? Muito distante da religião e do costume dos hebreus. Aos 17 anos, ela ficou órfã e dona de uma grande fortuna. Então, ela escolhe viver numa das propriedades que herdara em Magdala, né? E jamais se preocupou em se informar e nem tinha qualquer curiosidade sobre os costumes dos hebreus. Em Magdala, seu nome e sua vila faziam parte integrante de um roteiro de degradação da cidade. Ali se estabelecera. Então, Magdala era um centro de comércio e indústria muito próspera. Para lá corriam mercadores e aventureiros de todo o Oriente. Reclinada sobre as bordas do mar, gozava de clima ameno e desfrutava de águas piscosas privilegiadas. Então, Magdala, essa cidade, ela ficava numa região extremamente fértil, né? Boa para pescaria, né? O mar era muito propenso a peixe. Era um lugar muito legal, muito bom. E era um lugar turístico, um roteiro turístico, onde iam mercadores, onde iam homens poderosos, e todos que chegavam lá, pela fama que Madalena tinha, procuravam a sua casa. Não é? Então, a casa dela era uma estação de repouso. Recebia viajantes ilustres e nobres gregos, romanos, babilônios, fenícios e medos, que disputavam as amenidades, conseguindo negócios rendosos e prazeres fáceis. Não é? Então, ela era uma mulher que ela tinha beleza, ela tinha poder e ela tinha fortuna, né? Ela andava muito arrumada, muito bem produzida, muito, assim, era uma mulher que se destacava. Quando a gente vai para aquela região, lembrando que era um povoado, não é? As cidades eram pequenas, poucas casas, poucas pessoas, e as mulheres naquele tempo, elas eram mercadorias. Mulheres não tinham direito de nada, não tinham... o único direito que elas tinham era o de servir aos seus maridos. Então, uma mulher com essa postura da Maria Madalena não podia ser bem vista. Então, ela era uma mulher
que ela não era bem vista pela sociedade, né? Os homens frequentavam a casa dela de noite, mas durante o dia passavam por ela e faziam de conta que não a conheciam. Outra coisa interessante na história de Madalena é que era um costume na época apedrejar mulheres que tinham a conduta dela. E por que Madalena não foi apedrejada? Porque ela tinha essa influência, especialmente entre os romanos, que era o povo que dominava aquela região, né? Então, ela era protegida, como diz no livro A Boa Nova, né? Ela vivia em companhia de patrícios romanos, não é? Então, os patrícios romanos é que impediam, que a protegiam e impediam que ela fosse apedrejada. Mas se ela fosse uma mulher daquele povo hebreu, com certeza ela não teria tido essa sorte, não é? Porque ela estaria indo de encontro aos costumes daquela época, não é? Ela ouvira falar sobre o Rabi que andava pelas ruas e pelas estradas, né? Da Galileia e da Judéia. Magdala ficava numa localização em que era preciso passar por lá. As pessoas passavam por Magdala quando iam ao encontro de Jesus. E quando elas passavam, elas comentavam o que tinham ouvido, elas comentavam o que estava acontecendo, elas falavam muito acerca de Jesus, né? E casualmente ela o encontrou algumas vezes, não é? Ela olhava, ele passou, e quando ela olhava, ela já sentia que tinha alguma coisa diferente, mas era tão fora da realidade dela que ela não se atentava para esse Jesus, não é? Mas ela refletia assim: que novo amor era aquele apregoado aos pecadores singelos por lábios tão divinos? Ela via que Jesus conversava muito com as pessoas simples e falava muito desse amor, falava de um reino de amor, de um reino de justiça, falava de coisas que ela não conhecia, apesar da fortuna, apesar da sua condição social, né? E ela tinha essa convivência com esses homens, mas ela não tinha amor, né? Os homens desfrutavam do que ela podia ceder. Então, o seu coração, de uma jovem mulher, né, estava sequioso em desalento. A sua condição de mulher rica não lhe dava nenhuma tranquilidade e ela sofria muita amargura, né? À noite, muitas vezes, ela tinha momentos de extrema tristeza. Nesses dias a casa era fechada, ela não recebia ninguém e ela pedia aos serviçais que não permitisse que ninguém entrasse, não é? Porque ela entrava numa depressão profunda e ela tinha um processo obsessivo. Ela ouvia vozes, ela se contorcia, não é? E ela era conhecida na região por ser endemoniada, não é? Outra coisa interessante é que numa dessas vezes em que ela estava nessa condição, uma das serviçais, da sua extrema confiança, chega para ela e diz: Senhora, hoje ele pernoita perto daqui, em Cafarnaum, e de vê-la. Então, Jesus estava na cidade próxima, Cafarnaum, e essa jovem, de perceber esse sofrimento tão grande da sua patroa, digamos assim, né? Convidou-a a conhecer Jesus. Depois de muito insistir, ela resolveu ir, não é? Ela pegou um barco e esse barco a levou até Cafarnaum, onde Jesus estava, não é? Nessa noite, ela conversou com Jesus e foi um diálogo breve, foi pouca coisa. No entanto, ela percebeu que toda a vida dela se passou naquele diálogo. E quando ela retorna, ela não era mais a mesma, né? Estranha e poderosa transformação imprimida no seu íntimo. Esperanças e ideais novos, dantes jamais sonhados. Sentira-se morrer enquanto o ouvia e sentira-se viver enquanto a retornava.
Na manhã seguinte, Magdala soube pasmada a notícia da conversão da pecadora, distribuíra tudo quanto possuía e, com o estritamente necessário, iniciara vida nova. Nessa mesma época, Simão, que era um fariseu, convidou Jesus para ir ao almoço na casa dele. Pensemos assim, como era isso, né? Jesus era uma pessoa que estava sendo, assim, uma celebridade, não é? Fazendo coisas, fazendo prodígios e se destacando, e muitas pessoas tinham curiosidade em conhecê-lo. E Simão também tinha, não é? Simão, por ser um fariseu, que era político, era um doutor da lei, não é? Ele se empolgou com a notoriedade de Jesus e pensou em recebê-lo, porque se Jesus fosse mesmo aquele Messias, ele iria aproveitar dessa oportunidade, não é? Ele teria a possibilidade de ter recebido Jesus em sua casa e se transformar num amigo, não é? Para que na hora que Jesus triunfasse, ele triunfasse junto de Jesus. Aí Jesus, claro, que não perdia uma oportunidade de trazer os ensinamentos, especialmente aqueles que se asseveravam dos verdadeiros propagadores da Boa Nova. Então Jesus aceita o convite e vai até a casa de Simão. Entretanto, Simão não o recebe da forma como era costume na época receber um convidado. Vamos nos localizar lá naquele tempo e pensarmos, né? Era muito quente, um lugar muito seco, muito vento, muita poeira, era uma região assim de difícil conviver. E Jesus andava a pé e andava quilômetros. Então, quando se chegava à casa de alguém, era comum recebê-lo assim. A pessoa chegava e aí você dava as boas-vindas, dependendo do grau de intimidade que você tivesse com aquela pessoa, você beijava a mão ou você beijava o rosto, não é? A pessoa entrava e aí tinha uma água para lavar as mãos, outra para lavar os pés, a pessoa se refrescava para sair um pouco daquele calor, não é? E Simão não recebeu Jesus com nada disso, não é? Muito pelo contrário. Foi seco, foi indiferente, ele realmente não acreditava quando viu Jesus naquela simplicidade e os judeus esperavam o Messias rodeado de glórias, não é? De glórias materiais, eles não acreditaram que Jesus fosse aquele Messias, não é? E nesse interim, e aí ainda refletindo sobre isso, Simão não só convidou Jesus, foi Jesus mais 2 apóstolos e ele convidou muitas pessoas de destaque. Só que naquela cidade era uma grande festa. Então, Jesus chega na casa de Simão e todo o povo da região que seguia Jesus fica em volta, olhando. Madalena é avisada que Jesus está lá. E ela tem esse desejo de reencontrá-lo, de ter a oportunidade, ela já, com essa nova vida, ela já vivendo uma vida diferente, já tendo passado alguns percalços pela escolha que ela fez de se libertar daquela vida pregressa que ela tinha, não é? E aí ela sabe que Jesus está na casa de Simão e ela resolve ir até lá. Por quê? Porque na conversa que ela teve anteriormente com Jesus, Jesus tratou-a com tanto respeito, com tanta consideração, como ela nunca tinha sido tratada, que ela sentiu o desejo de seguir aquele homem. Ela precisava estar junto com ele, não é? E aí, quando ela sabe que ele está em Cafarnaum, ela resolve ir até ele, não é? Então, ela vai e uma coisa interessante acontece. Madalena conhecia Simão, porque Simão era um frequentador da sua casa, não é? Então, ela entra de forma discreta, se coloca atrás de Jesus, não é? E começa a chorar. E aquele choro molha os pés de Jesus. E aí, com os cabelos soltos, ela enxuga os pés, não é? E ela tinha levado a balacho, né, o vidro de perfume, e aí ela entorna todo o vidro de perfume
sobre Jesus, não é? Então, nesse momento, ela não fala, ela está calada, mas o coração era movido numa intensidade, gritando por este amor, né? Este amor, essa adoração e essa gratidão que ela sentia que Jesus oferecia a todos que estavam prontos a segui-lo. Então, o choro continha a sua oração, a lavagem dos pés, seu serviço, o mais humilde e modesto, e a secagem dos pés, o seu amor, os beijos nos pés, a sua submissão. Então, Madalena, naquele momento, ela se desprende. Ali ela decidiu, naquele momento, quando ela se joga nos pés de Jesus, de uma forma que ninguém a percebe, quer dizer, as pessoas já perceberam, mas não com a mesma percepção que tinha quando iam àquela casa de luxúria. Ali ela está totalmente despida de tudo que ela tinha, do dinheiro, do poder, da fortuna, da fama, da má fama. E ela se coloca aos pés de Jesus. Nesse momento é quando ela decide que aquela vida, que ela percebe que aquela vida que ela tinha não vai fazer falta. Que essa nova vida que ela vai seguir a partir de agora é a verdadeira vida. É nesse momento que Maria desperta. E Jesus se levanta, puxa ela, né, e convida para um lugar separado. Vão conversar, né? E nessa conversa, ela diz, não é? Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Não é? Então, ela ouviu, ela já tinha ouvido a palavra e ela vem ao encontro de Jesus. Ela traz esse exemplo. A mensagem está aí, mas é preciso que se vá ao encontro desta mensagem. Ficar sentado em casa esperando por essa transformação. Será que essa transformação vai chegar? Será que nós não precisamos fazer um movimento e sairmos do lugar onde estamos para ir ao encontro dessa palavra consoladora para que as coisas aconteçam em nossa vida? Não é? E ela continua falando, né? Observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? E o profeta Nazareno, olhando-a enternecido, diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus, sobre todas as falências e desventuras das próprias do homem. As bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino? Caminhe agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, Maria sai, ela se despoja, ela doa, ela realmente se desprende de tudo que ela era, tudo aquilo que ela foi até aquele momento. Ela ouve a palavra do Cristo e ela vai atrás. Ela sabia que ela poderia não ter sido bem recebida. Ela sabia que Simão poderia ter mandado ela embora. Ela sabia que ela poderia ser humilhada. Ela sabia quanta coisa ruim poderia acontecer com ela. Mas ainda assim, ela enfrentou tudo isso, porque no fundo, aquele espírito que estava sequioso de amor, sentia o desejo forte, a vontade forte de encontrar este amor. E Jesus diz tudo isso para ela, não é? E diz a ela: caminhe agora sob a sua luz, sob a luz da verdade, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, a partir daquele momento, Jesus estava convidando Maria a amar, mas o verdadeiro amor.
Não mais aquele amor físico, aquele amor de prazeres, que era o amor que ela conhecia até ali, mas o amor doação, o amor servir, o amor gratidão, que é o amor que o Evangelho nos oferece, o amor que o Evangelho nos convida. E seguindo essa conversa, Jesus diz a ela: só o amor pelo sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e que por vezes criminosos que nos elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva da eternidade. Então, não é? Tinham aquelas, Jesus estava se referindo àquelas lutas, aqueles turbilhões que as pessoas, era todo mundo movimento, muita gritaria, mas quando os cristãos iam ser imolados, né? Quando os cristãos iam à morte, eles iam em silêncio. Eles cantavam, mas eles não se revoltavam, eles não gritavam, e eles iam em silêncio com alegria, sabendo que iam morrer, mas eles não tinham dúvida da vida eterna, eles não tinham dúvida das bênçãos que estava prestes ali para eles receberem, né? Prometida para eles. Então é isso que Jesus fala, que esse caminho que é trilhado no caminho do Evangelho não é um caminho turbulento, não é um caminho de turbulência, não é um caminho barulhento, é um caminho silencioso, não é? É um caminho que é construído em cima de sacrifício, é um caminho que ele é construído em cima de libertação. É preciso se libertar daquilo que se tinha para se abrir espaço para aquilo que se poderá ter, não é? É preciso deixar de ser. A gente vai abrir um parênteses para aquilo que nós éramos. Precisamos deixar de ser aquilo que éramos para podermos ser aquilo que desejamos ser. Não podemos ao mesmo tempo, como o próprio Evangelho diz, agradar dois senhores. Nós não podemos ao mesmo tempo abraçar o mundo, não é? E abraçar o Evangelho. É preciso que nós escolhamos o caminho que temos que trilhar. E esse caminho é um caminho árduo, porque é um caminho de sacrifício interior, é um caminho de libertação interior, é um caminho que só cada um de nós sabe. Não é um caminho que se mostre, nem os louros, né, nem as vitórias serão exteriores. Muitas dessas vitórias, muitas dessas batalhas interiores que nós estamos travando contra nós mesmos, não são vistas. Não é? E só nós sabemos o quanto nós estamos sofrendo, o quanto está sendo difícil, o quanto esse caminho é apertado, mas nós sabemos, né, que nós queremos chegar. E aí seguimos em frente, não é? Com alegria, com satisfação, no bem servir, porque o Evangelho é uma palavra, é uma boa nova, é uma mensagem de alegria. Então, abraçar o Evangelho e viver turvo, reclamando, se maldizendo, é uma incoerência. Não dá para você vivenciar esse Evangelho de luz e sendo aquela pessoa taciturna, amargurada, né, infeliz. Porque a mensagem de Jesus é a mensagem que traz a verdadeira felicidade. E continuando a conversa de Jesus com Madalena, ele a convida para ser mãe, que ela poderia trabalhar esse amor dela em sendo mãe. E aí ela diz, mas eu não posso ter filhos, não é? E aí ela diz assim, desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E aí Jesus diz, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Então, Jesus está dizendo o quê? Que você pode servir
com essa fala de Jesus para Madalena, e a gente vai ampliar essa visão, que ampliemos os nossos círculos de servir, porque muitos de nós pensamos assim, se é minha filha, se é meu filho, se é minha mãe, se é meu pai, se é meu parente, eu ajudo. Se não é meu parente, eu vou pensar se posso ajudar. E Jesus diz que muito maior é o mérito daquela mãe que abraça os filhos das outras mães. Então, o mérito daquele que ajuda, daquele que serve a todos indistintamente e não só aos laços, aqueles seus laços de afeto, tem muito mais valor, porque quando você sai da sua posição, da sua acomodação para atender o outro, e muitas vezes esse outro é uma pessoa que você não conhece, muitas vezes esse outro é uma pessoa que tem uma conduta que você discorda, mas ainda assim você vai e serve, você vai e ajuda, você vai e se coloca o que eu posso fazer, você está trabalhando em você sentimentos que precisam ser trabalhados. Então, claro que você vai ser mais valoroso. É lógico que nessa visão de transformação, essa pessoa que tem essa condição de sair da condição de acomodação, de só estar ali nas benesses entre os parentes, para trabalhar, para servir o próximo, indistintamente, sem questionar quem é o meu próximo, ele está trabalhando este amor e, ao mesmo tempo, está trabalhando dentro de si o egoísmo, a vaidade e tantas outras imperfeições que precisamos nos libertar, não é? E a partir daí, o que é que Maria diz? Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com aleijados e leprosos. E aí Maria segue Jesus. E vai estar com Jesus, e está com Jesus lá na crucificação, está com Jesus na ressurreição. Entretanto, é um mundo de homens, é um mundo em que as mulheres não têm valor, e especialmente as mulheres que têm um passado marcado. Depois que Jesus desencarna, que ele passa aqueles dias, né, com os discípulos e volta e vai para o mundo espiritual, ele deixa a missão de que eles saiam de 2 a 2 pregando o Evangelho. E Maria Madalena tem muita vontade de seguir, de ir junto pregar o Evangelho, mas nenhum dos apóstolos quis a sua companhia. Desconfiados da sua postura, diziam que era uma ideia nova, não é? E que a imagem dela estava atrelada àquela vida que ela tinha, não é? Uma vida que ia de encontro àqueles valores locais. E nenhum dos apóstolos quis a companhia dela. E aí o que acontece com ela? Ela fica vagando. Ela volta para Magdala, depois que os apóstolos são dispersados, não é? E ela vai viver de esmolas. E ela recebe muitos convites para voltar para aquela vida de promiscuidade que ela tinha antes, mas ela não aceita. E ela realmente vai vivendo de esmola. Maria lembrava da conversa que tinha com Jesus e quando Jesus dizia para ela: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Não é? E aí, nessa caminhada dela, nessa nova vida, ela frequentava sinagogas, buscava esse alimento, não é? E numa dessas caminhadas, num desses momentos, ela compreendeu que, a partir dali, ela começou a caminhar nesse caminho estreito que Jesus falava, não é? E só a confiança em Jesus e naquelas promessas é que ia dar a ela aquela força, não é? Certa feita, ela indo para Dalmanuta, ela viu que vinham pessoas caminhando pela praia, não é? E ela prestou atenção e perguntou o que é que eles estavam fazendo. E eles estavam perguntando pelo Nazareno.
E ela diz, ele morreu, nós o crucificamos. E aquelas pessoas ficaram muito tristes, porque elas tinham ouvido falar dos milagres que Jesus e foram atrás desses milagres, não é? Que ele tinha curado leprosos, aleijados, não é? E eles foram atrás desse Jesus. E ela teve a oportunidade de contar. Eu conheci Jesus. E falou um pouco da vida de Jesus, do que ela conhecia, da mensagem de amor, de esperança que Jesus trazia, né? As autoridades locais, entretanto, não queriam aquelas pessoas ali, porque a lepra naquele momento era uma doença extremamente contagiosa, né? As pessoas se contaminavam com muita facilidade. Então, Madalena percebeu ali uma oportunidade de servir. E aí o que ela vai? Ela vai com o grupo para o Vale dos Leprosos, segue para Jerusalém com todo aquele grupo e vai para o Vale dos Leprosos contar para todos aqueles leprosos as histórias de Jesus, trazendo esperança, trazendo consolação, trazendo para eles aquela mensagem de amor que a converteu e que a transformou naquele ser maravilhoso que era naquele momento, não é? E nessas recordações, ela ia se fortalecendo, ela ia se encorajando, ela ia encontrando forças para continuar. Porque para uma pessoa que teve a vida que ela teve, viver daquela forma, não é? Dependendo da caridade, realmente era uma superação, né? Se despojar de tudo que aprendia a esse plano e se dedicar única e exclusivamente à propagação deste evangelho. Já que ela não pôde seguir com os apóstolos, ela foi fazer esse trabalho junto aos leprosos. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia os ensinamentos de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do mestre, tomava-o em seus braços fraternos e carinhosos. Então, Madalena os abraçava e os tratava com o mesmo amor que ela viu quantas vezes Jesus tratar, né? Ela não fazia distinção, ela não tinha medo de pegar a doença. Passado algum tempo, ela percebeu manchas violáceas e tristes e compreendeu a sua nova recordação. E recordou a recomendação do Messias de que somente sabiam viver os que sabiam imolar-se. Então, o sacrifício, não é? O sacrifício, de novo ela lembrou-se como o sacrifício ajuda, como o sacrifício transforma. E experimentou grande gozo por haver levado a seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus, que a criatura deveria edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso de todos nos lábios. Os que a lepra deformaram, abatera, guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Madalena vai trazer um alento àquele povo desesperançado. Vai mostrar, através do seu amor, através da doação, através da convivência dela e das histórias de Jesus que ela contava, trazendo esse ânimo, trazendo essa esperança, que o sofrimento ele é necessário, mas é passageiro. Não é? Você vai sofrer, mas vai passar. Aquilo não é para a eternidade. Assim como ela aprendeu, como ela ouviu Jesus dizer que não existe pecado eterno, que a todos o Deus dá a oportunidade de transformação, assim também não existe sofrimento eterno. Dias virá em que o sofrimento não mais existirá. Não é? Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal que se encontravam em Éfeso. Madalena percebeu que estava com lepra, já estava com a idade avançada e sabia que não tinha muito tempo de vida. E lembrou-se de Maria, mãe de Jesus, e de João,
Sabia que Maria tinha ficado com João e sabia que eles moravam em Éfeso. E resolveu ir até eles para se despedir. Só que era uma viagem longa de Magdala até Éfeso. E o que aconteceu? De Jerusalém, desculpe. E aqueles leprosos juntaram as esmolas que eles ganhavam nas ruas e deram para ela, para que ela pudesse se alimentar, não é? E mais, ela não poderia viajar durante a noite, durante o dia, porque por conta da doença, ela sabia que ela não poderia passar pelas cidades, então ela viajou durante a noite, e a pé, viu? Ela viajou a pé, não é? E ela foi na empreitada dela de reencontrar João e Maria, né? Nas despedidas, seus companheiros de infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações, envolvendo-os no seu carinho. A emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças na mais extrema lealdade de Deus. Interessante, né? Aqueles irmãos iam ali meio que idolatrando por ela ter se doado tanto, e ela, hora nenhuma, nem trouxe para si o mérito. Ela compreendia que tudo aquilo que ela estava trazendo, toda aquela mensagem, era a missão, era aquilo que ela se propôs, não é? Doravante, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Então, ela se comprometeu a propagar essa boa nova. E aí, qual é o conselho que ela diz? Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças. Então, ela não traz para si, o mérito é meu. Não, o mérito é todo de Jesus. Ele foi quem me ensinou a ser essa pessoa que eu estou sendo agora, não é? Abandonando o vale, indo pelas estradas, lá vai Maria Madalena em direção a Éfeso, né? Buscando a convivência, né? Descobrir de novo a convivência com com João e Maria, não é? Só que ela não consegue chegar, não é? Ela chegou às portas da cidade, mas ela não teve mais forças. Quando ela chegou às portas da cidade, ali ela ficou, né? Ela não teve mais condições de ir, não é? Então, no justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de Éfeso se lhes dobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu-a a uma tenda humilde caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimento, debateu-se entre a vida e a morte. Ela foi recolhida por uma família, e essa família foi até João, disse que ela estava lá. João foi até ela, Maria foi até ela, não é? Ela não pôde mais se locomover, não é? Ela ficou até a morte, né? Uma noite, atingiram o auge as profundezas das dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entrumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, lá, Genezaré, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam o leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava a consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum, à espera do Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus, aproximando-se, mais belo que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-lhe brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Emmanuel nos diz
que dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsidiada de Magdala. Mas por que Emmanuel diz isso? Ele faz uma reflexão sobre todos não, né? Mas sobre alguns irmãos que se transformaram e lembra Paulo de Tarso, que é o grande exemplo, um apóstolo. A história de Paulo é maravilhosa. Eles não tiveram a oportunidade de assistir o filme é belíssimo. Mas Paulo, ele não era uma pessoa, ele não tinha vícios. Paulo não tinha problema com a sexualidade. Paulo não era uma pessoa que vivia aquela vida voluptuosa que Madalena vivia. O Paulo era uma pessoa convertida na lei mosaica, e ele acreditava naquela lei, e ele vivia aquela lei com firmeza. Na hora que ele conheceu Jesus, a mesma firmeza que ele tinha com a lei mosaica, ele teve com o cristianismo até o final. Realmente, Paulo precisou passar por alguns processos de arrependimento, de transformação, porque ele prejudicou muita gente, não é? Ele fez muito mal aos cristãos. E ele trabalhou pelo cristianismo até o fim. Entretanto, Madalena, ela abriu mão, ela não só abriu mão da vida material, ela abriu mão de tudo. Ela abriu mão da vida, ela abriu mão da história, ela abriu mão assim, ela ficou assim, jogada, porque os apóstolos não a aceitavam, os amigos que ela tinha antes não a aceitavam, todos a olhavam com discriminação, e ela continuou recebendo propostas para que ela voltasse àquela vida que ela tinha antes. E imagine o tamanho da luta interior daquela pessoa que não tinha mais nada, mas que a partir do momento em que ela resolveu fazer diferente, e ela fez até o final, não é? Como Jesus mesmo disse, amaste muito, ela doou a vida, ela abriu mão da vida, né? Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Foi isso que Maria fez. Ela foi para aquele vale, ela cuidou daqueles leprosos, e cuidou com amor, cuidou verdadeiramente, e cuidou até o fim, não é? Então, no final, ela teve a oportunidade de ser recebida por Jesus, e aquilo trouxe para ela esse alento de saber que tinha feito a escolha correta. E qual é a grande lição que Maria deixa para cada um de nós, não é? Em Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, é assim: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, esse caminho, ele é essa porta que Maria passou, a porta estreita, que muitos de nós estamos nesse caminho para passar por essa porta estreita, não é? É uma porta, é um começo, e apertado é o caminho que leva a essa vida eterna, a essa vida pautada no bem, a essa vida em que a gente não pode mais servir a dois senhores. Ora, eu trabalho as máximas do Evangelho, ora, eu faço aquilo que me bem aprouver. Não é? É chegado o tempo em que a humanidade está sendo convidada a refletir sobre as suas escolhas. Nós estamos o tempo todo refletindo sobre as nossas escolhas, e nós temos aí, nos estudos do Evangelho, no Evangelho de Jesus, exemplos como o de Maria Madalena, que se converteu no momento em que ela não aguentou mais sofrer, no momento em que ela não aguentou mais a obsessão, no momento em que ela não aguentou mais aquela vida fútil em que ela vivia. E aí, na hora em que ela se converteu, na hora que ela encontrou o caminho dela, ela não voltou atrás, ela não titubeou, e ela foi até o fim. Esse é o caminho apertado que cada um de nós vai trilhar. Hoje, amanhã, na próxima encarnação, cada um de nós sabe o momento em que nós estamos prontos. O Evangelho está aí, nos convidando, que possamos aceitar esse convite e fazermos como tantos outros, Maria de Madalena, Maria de Magdala, Paulo de Tarso e tantos outros irmãos que se converteram ao cristianismo, que trabalharam a Boa Nova,
que vivenciaram esses ensinamentos, mostrando que tudo isso é possível aqui, nesse plano de prova e expiação. Que nós possamos nos mergulhar nesses ensinamentos e tirar deles o que melhor nos aprouver, para que possamos nos transformar verdadeiramente em criaturas melhores. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Cleo pelos esclarecimentos que ela trouxe nessa tarde e muito refletivo, que possamos verdadeiramente ter a certeza de que diante de qualquer situação que possamos estar, nós podemos ser criaturas melhores, cada vez melhor. Obrigada, Cleo, e que nós possamos ter o amparo e a bênção do nosso Deus maior. Vamos aos avisos. A nossa casa já está com atividades presencial, dentro dos padrões dos decretos decretados pelo governo do Estado. Estamos tendo os devidos cuidados, mas retornamos às atividades em nossa casa. Às segundas-feiras, às 19 horas, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que com uma diferença, é só uma aula por semana e essas aulas estão sendo intercaladas. Em uma segunda-feira, Livro dos Espíritos, na outra semana, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, por conta da pandemia. Aos sábados, nós também estamos retornando aos poucos e ficou acordado que às 16 horas nós estaríamos fazendo o estudo de um livro, Laços de Afeto, que retrata a situação, a condição do afeto na casa espírita, com o objetivo de já preparar a nossa casa para que no futuro possamos receber os nossos irmãos novamente em formato de palestra. Informamos também que continua os estudos sendo colocados no WhatsApp, internet, YouTube e Facebook. Também, na segunda-feira, às 19 horas, o Livro dos Espíritos. E às 20 horas, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aos sábados é colocado também uma palestra pública, sempre com um convidado diferente, às 16 horas, no WhatsApp, no Facebook e no YouTube. Então, todos se sintam fortalecidos, vamos nos auxiliando, dando força um ao outro nessa caminhada, para que no futuro nós estejamos bem fortalecidos e amparados e com a certeza de que só os ensinamentos de Jesus nos ajudará a ser criaturas melhores. Agora vamos à prece final. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, Espíritos de Luz, o nosso mentor Abdu, ao Espírito de Maria Madalena, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Que todos os teus ensinamentos, Senhor, seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Aumenta a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E que sejamos sempre perseverantes na caminhada do trabalho do bem. Que possamos, Senhor,
ter a força e a sabedoria para servir na tua seara. E com a certeza do teu amparo, expressamos, com o coração banhado, somente por muita gratidão. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor nos acompanhe hoje e durante toda a semana. Que assim seja.